Um programa pode ser rápido ou devagar por vários motivos. E um dos principais deles é você não saber compilar o seu programa, você não saber usar as flags, você não saber usar as otimizações corretas para um programa. E isso é uma coisa que quando a gente começa a entrar no mundo de otimização e desempenho, você começa a ver como na internet o pessoal é ruim, tá? Acho que sem papas na língua, o pessoal é muito ruim, surge muita coisa ruim na internet de fato. Isso acaba surpreendendo. Com o básico do conhecimento, assim, você fala o que merdas as pessoas estão fazendo, querendo tirar uma suposta conclusão que algo é mais rápido ou mais devagar que outro, sem sequer dizer qual a merda do compilador utilizaram, quais otimizações foram feitas. E uma das principais, né, otimizações que os compiladores são responsáveis por fazer é a paralelização do nosso programa, a paralelização das instruções. Desde os anos 2000, assim, o maior ganho com relação ao desempenho computacional mesmo é devido à paralelização de multicores, instruções vetorizadas também. E a gente nem sabe que o nosso programa está fazendo isso, né? Tipo, você quando escreve um programa ali, você não pensa essa parte que vai ser paralisada, essa parte que vai rodar vai ser vetorizado, você não pensa nisso, mas o compilador ele sabe e ele consegue otimizar isso. E no vídeo de hoje eu quero mostrar aqui uma pergunta do que o Alpha, né, mandou no Discord e discorrer um pouco sobre essa questão de vetorização, otimizações e como as linguagens hoje conseguem se aproveitar disso. E além de mostrar como que a gente faz, mostrar um exemplo de como eu passei por isso e como o compilador ele é muito mais esperto que a gente. E quando você quer fazer qualquer coisa de desempenho, é extremamente importante você entender o básico de compilação, o básico do compilador em si, das instruções que ele está gerando, você conseguir ver o assembly que está sendo feito, né, para isso. Para quem não me conhece, sou o Winnie, dev de desempenho, e eu produzo conteúdo de baixo nível aqui nas redes. Então não esquece de se inscrever, deixar o like e colar lá na comunidade do Discord, junto com os nossos registradores, nossos queridos devs baixo nível que tanto amamos sofrer, né? E vou aqui para a pergunta do Alpha. O Alpha postou no final do mês passado, né, aqui no Fóruns. E SIND mágica com Zig, uma tarefa árdua em C. O que é SIND? SIND é Single Instruction Multiple Data. É um paradigma de execução de instrução. O que acontece? As CPUs, tradicionalmente, elas pegam um dado, uma instrução e executam em um dado. Isso é trivial, né? Ah, eu tenho um negócio, quero somar com outro, pronto. Saiu aqui, né? Saiu o resultado. Mas o que acontece? Isso, às vezes eu posso pegar uma instrução e executar para vários dados. Isso faz com que eu consiga aproveitar bastante do meu hardware e paralisar isso em boa parte. E o SIND é isso, é Single Instruction Multiple Data. Então você pega uma instrução e executa para vários dados. Né? A GPU é baseada nisso, instruções vetorizadas em CPU são baseadas nisso. Tá? E é uma otimização extremamente comum de ser feita pelos compiladores em CPU. E o ganho de desempenho é bizarro, tá? É bizarro. Sim de mágica com Zig. Zig é a linguagem, né? Uma tarefa árdua em C. Já vamos falar disso. Olá a todos. Estava trabalhando em um projeto de pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial quando me deparei com obstáculos. Zig, de fato, gera instruções SIND otimizadas como um passo de mágica. Selecione o target, insira a flag, os vetores e compile. Boom! O binário AVX foi gerado com passo de mágica. Sim, Zig faz isso. Não é especificamente Zig, mas sim LLVM, que é o back-end que Zig usa para compilação. Tá? E eu estou falando isso aqui no Zig 0.14. Pode ser que para frente já o Zig tenha saído da LLVM e não utilize mais. Mas essas otimizações elas são feitas em grande parte não graças ao Zig em si, mas graças ao LLVM que o Rust também usa, boa parte das linguagens usa, então o Rust ele também consegue fazer bem isso daqui. Tá? Estou tentando entender se as otimizações SIND com os vetores em Zig são de fato otimizadas. As instruções SIND podem de fato acelerar drasticamente a inferência de modelos, mas sua complexidade de implementação em C torna quase inviável. Sim, por isso que geralmente, pelo menos as minhas experiências,
a gente só deixa o compilador trabalhar, sabe? Se eu quiser fazer algo SIND, daí para ser, eu falo assim, ó, isso aqui é paralisável, paralisa aqui, ó, roda essa mesma instrução para tudo. Aí eu vou usar alguma framework em cima disso, como por exemplo um OpenCL da vida, como um CUDA para GPU, né? Mas aí, enfim, já mudou totalmente. OpenACC também. Aqui, ó, OpenACC, que são uma série de diretivas, né? Para paralisar o programa. OpenCL, que é uma API que, em geral, processadores, GPUs e outros dispositivos como DSPs implementam e permitem paralisar com base nele. Mas daí eu tenho que mudar o meu programa, tá? Eu tenho que mudar o meu programa. Se eu não quiser mudar o meu programa, daí eu só deixo o compilador trabalhar e taco as flags ali para ele de otimização. Mas C faz sim. GCC com certeza tem. O Cilang, como que é o nome do outro processador lá? Mas enfim, com certeza tem. MSVC com certeza tem também. E eu já vou mostrar no vídeo, né, no projeto, que eu experimentei essa otimização e falei, caramba, por que ele está fazendo isso automático sem eu dizer nada? E isso aconteceu. No final do vídeo eu mostro. Go é uma linguagem de programação de uso geral, portanto pode em teoria ser usado para tal se ela oferece suporte para decentes instruções AVX e não tivesse garbage collector. Eu não... Sobre desempenho Go eu realmente não sei dizer essa vetorização. Mesmo com runtime performático, talvez seja um problema para instruções SIND, porque, ao meu entendimento, 99% dos processadores não executam SIND de fato para ela, mas sim utilizando vários clocks contínuos sem interrupção. Isso daqui é questão de implementação, tipo assim, a nível de usuário, tanto faz. Tá? A nível de quem está usando o processador, tem que ser tanto faz. Mesmo comportamento com AVX, sem AVX, sem a vetorização das instruções, tem que ser o mesmo. Tá? E a questão de clocks contínuos ou de ser de fato em paralelo, né? É paralelo, sim. Mas, mas como é isso daqui? Tipo assim, isso aqui depende do que a gente chama de microarquitetura, depende da implementação da CPU. Então, posso ter o mesmo comportamento em duas CPUs, uma implementação diferente. Desculpa, o mesmo resultado, mesma especificação, mas com implementações diferentes, microarquiteturas diferentes. Isso aqui vai muito de microarquitetura. Por exemplo, aí ele vai ter que puxar o dado, como que ele puxa o dado, né? Qual que vai ser o... Enfim. Mas é muita coisa que depende da implementação em si e o usuário não tem que se preocupar de maneira alguma com isso. Então, por exemplo, eu não faço essa ponte da execução da instrução para o GC, porque o GC está a nível de usuário, está a nível de aplicação, a nível acima da CPU, e como isso é executado, se é de fato paralelo ou se é clock contínuo, está a nível de microarquitetura. Tá? Não está nem a nível de especificação de ISA. Está a nível de microarquitetura, e microarquitetura, se eu tô executando, não me interessa. Tá? Mas de alguma forma, parece que o TeamGo resolve isso nos pacotes de criptografia built-in. Não estou certo sobre a veracidade disso. Não sei dizer também. Por outro lado, o Zig parece mágico, oferecendo suporte a essas instruções com o uso de vetores. Sim, com o uso de vetores fica mais fácil. Acho que ele está falando aqui do vector de Zig. Mas você não precisa usar vector. Tá? Você pode usar um for e ter seu programa paralisado. Ok? Essa é uma das minhas razões da migração de Go para Zig no projeto que estou trabalhando. Esse tipo de suporte Zig oferece. Nem C pode de fato gerar instruções SIND sem intervenção humana, como o Zig consegue otimizar isso com poucos anos de mercado? LLVM. Tá. Zig pode ter pouco tempo, mas o back-end que tanto Zig quanto Rust quanto boa parte das linguagens utilizam, que é o LLVM, ele compila para várias... O que você faz? Né? Você pega e gera o que a gente chama de IR, representação intermediária, Intermediate Representation, do LLVM. Você gera isso daí. E daí você dá isso pro LLVM, que é um programa, tá? Você dá isso para ele e fala assim, compila para mim para essa máquina. E usa essas flags aqui, otimiza de tal jeito, tal jeito, tal jeito. E ele faz. Ele faz isso. E então, o LLVM é um puta projeto, né? Um projeto que todo mundo ama odiar, mas é um projeto que viabilizou essas linguagens que a gente tem hoje. Sem LLVM, a gente não teria um campo tão fértil, né, de linguagens novas, porque você escrever um back-end não é tão trivial. Tá? Não é tão trivial. Especialmente se precisar de otimizações e coisas do tipo. Dito isso, LLVM tem vários problemas, tá? Não vou falar disso hoje.
Aqui, por exemplo, o GCC é um dos compiladores mais antigos e consolidados que eu conheço. Ele devia oferecer o mesmo suporte que aparenta ter. Gera instruções AVX com uma flag, uso de vetores de forma mágica. Cara, até onde eu sei, você gera. Tipo assim, se você tem um for... Eu vou dar uma pesquisada. Mas se você tem um for da vida, um for de 1 milhão, não é possível que ele não vetorize aquilo com um O3, sabe? Syzyg oferece esse mesmo suporte performático, então considero ela melhor que C. Rush não entra no jogo por várias questões fora do escopo do post, enquanto Go estou incerto sobre as otimizações. Go eu não posso dizer sobre otimização também, né? Mas Go tem o GC, tem outras questões, enfim. Cara, dizer que é melhor, não acho que é melhor, tá? Tipo assim, isso daí é a questão da compreensão de você entender como você representa algo na linguagem, como as flags do compilador que você está utilizando. Você ver como o pessoal trabalha, né? Para fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, se você quer paralisar pra caramba, provavelmente o OpenACC aqui ajudaria bastante, tá? Você conseguiria, inclusive, jogar em GPU o teu programa, se você usa o OpenACC. E aqui, ó, para mostrar para vocês a questão do GCC, né? Eu peguei e fiz um programinha simples, né? Uma soma de dois vetores, de duas arrays ABC, e pedi para, ó, opção de compilação, O3, otimização, tá? Extremamente importante se otimizar. E daí, esse MAVX, eu tô falando assim, ó, compila com AVX para mim, me dá a instrução de AVX. E dá para ver que ele gera aqui, ó, esse vmove the queue, double keyword align, mas, enfim, tava descobrindo o que são essas instruções. Essas instruções aqui, elas estão vetorizadas, tá? São de AVX. E ele gera, o GCC gera assim, aqui no final deve ser para quando não tá alinhado, tá? Ó, aqui ó, ele soma 16, aqui ele soma só 4. Talvez pudesse vetorizar mais. Possível, sim. Mas isso daqui já são instruções vetorizadas até onde eu entendo, tá? Se tiver algum especialista em ISA, em x86, por favor, me corrija. E daí, para você descobrir o que essas instruções fazem, você joga o nome delas no Google, x86, e você descobre aqui, ó. Por exemplo, aquele VAD, como que é? VADDP. É essa instrução aqui. Aqui, ó. PADDB, PA... Não, pera. VPADDDDDDDDDDD. Aqui, ó. VPADDDDD. Aqui, ó. Esse PADDDD. Add packet integers. V quer dizer que é vetorizado, provavelmente. Eu acho. Não sei. Não sei. Aqui, ó. Menos AVX, menos AVX2, menos AVX512F. Vamos tentar, por exemplo, colocar esse AVX502... Não, F deve ser para float. Menos AVX2. Dá na mesma, não sei qual que é a diferença. Aqui, ó, ao invés de X, agora é Y. Aqui, ó. Se eu coloco o anterior, ele estava usando o registrador X. Agora a VX2, a mais, agora ele usa Y. Deixa eu ver se tem 512, se existe essa opção. Não, essa opção aqui não existe. Mas, enfim, então é muito importante a gente saber como a gente está compilando, tá? Então, de fato, se eu falar para o meu compilador não utilize, ele não utiliza. O Zig, aparentemente, ele ativa por padrão. C não, GCC não. Mas não é um problema da linguagem, não é um problema, é um problema de opção de compilação, tá? E aqui, ó, isso aqui é simplesmente essa soma aqui vetorizada, e aqui embaixo a gente tem essa soma aqui, né, sem ser vetorizada. E aqui, ó, por fim, um software sim em C tem a mesma performance que um feito em Zig? Cara, sobre isso é muito caso a caso. É muito caso a caso. Você tem que compilar, rodar e ver. Se os dois gerarem o mesmo assembly, sim, tem o mesmo desempenho. Mas vai gerar o mesmo assembly? Não sei. Uma questão muito interessante é a capacidade da linguagem de expressar o que dá para ser paralisável ou não, né? Capacidade de representação da linguagem. Acho difícil bater C nisso, no sentido de que C tem 50 anos de história. Difícil de bater. Mas com LLVM o desempenho é comparável e com certeza não é isso que vai, não é tipo assim a linguagem que vai deixar o programa rápido ou devagar, é a capacidade, é a localidade de memória, tipo assim, não adianta porra nenhuma você fazer isso daqui, você tem uma localidade de memória de bosta. Não adianta merda nenhuma. Mas eu posso, enfim, para resumir, aqui respondendo o alfa, a linguagem das culpadas é a menor, tá? Sobre as questões das culpadas, ela é a menor. E agora deixa eu mostrar o que eu prometi para vocês.
Então, onde eu passei por isso, né, eu tive uma experiência de Zig vetorizar para mim, eu falar que porra que vocês estão fazendo, né, Zig? Por que que tá tão rápido assim, sem eu sequer falar para você vetorizar nada? Ele tinha vetorizado automaticamente. E o que acontece? Eu estava investigando desempenho aqui nessa série de implementação de LBM, que é um método numérico, e eu comecei, eu fiz a implementação e ficou rápido demais. Eu falei, deixa eu fazer o profiling disso, porque tá estranho, né? E é muito importante quando a gente está analisando desempenho, a gente fazer o profiling da aplicação e chegar até o assembly, né? Então, pegando, enfim, aqui usando linha de comando, mas aqui usando a ferramenta do, acho que é a AMD, o Prof, para verificar o programa. E o que eu percebi é basicamente que as instruções que o programa estava gerando eram vetorizadas. E galera, o mais impressionante é assim, tinha, tipo assim, 5 funções diferentes, com 5 fors diferentes. Ele pegava e juntava, ele reconhecia essas funções diferentes e juntava ela em uma só e vetorizava tudo. Tipo, eu fiz o programa de um jeito para não dar para vetorizar. E a porra do controlador conseguiu vetorizar. Isso foi o que me deixou embasbacado. E daqui, ó, dá pra ver, ó, VMOVS, XMM. Sempre quando eu sujeito esses registradores é porque tá vetorizando as instruções e o SIND, tá? Isso daqui é em Zig. Então eu tenho as funções aqui macroscópios, eu tinha outra função, acho que é de colisão, outra de equilíbrio. E ele pegava e juntava essas três e, né, falava, ó, tchau, obrigado, tá aqui a vetorização. E eu tentava fazer parar e não parava. Ó, aqui, ó. Se você verifica no código, tá? É como se fosse o mesmo loop, essas vetorizações. Não vou entrar em detalhes nisso. Para quem quiser saber mais, tem a série aí para membros que eu faço mais isso. Mas enfim, confira lá o vídeo 16 aí que eu investigo, eu mostro um pouco de como que a gente faz para ver essas coisas, né? E como essa vetorização é mágica e deixa mais rápido. Mas é isso. Valeu aí, Alpha. Cola no Discord. Virem membros e tchau, obrigado.